Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar ou restaurante de Natal Parnamirim ou um café dentro de uma livraria, como é o caso, um bate-papo divertido, descontraído, com conteúdo, com alguém que faz algo relevante em Natal, no Rio Grande do Norte e na Paraíba também. Como você já sabe, o programa de hoje eu vou bater papo com Aldo Lopes de Araújo, ex-delegado, escritor bem conhecido em Natal e na Paraíba, que já está aqui, a quem eu vou saudar, Aldo Lopes. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, Cefas. Vamos bater papo aqui sobre muita coisa. Vamos sim. Vamos sim. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook Cefas Carvalho, aqui no Barros Café, na Livraria Manimbu. Agradecer a Ayrton Barros e a Luiz Azevedo pela parceria. Quem quiser assistir, pode vir assistir aqui na Livraria Manimbu. Ela está aberta e o Barros Café em pleno funcionamento, cheio de café, empada, cerveja, água, não é isso, Barros? Tudo aí tranquilo? Exatamente. E quem quiser fazer comentário, como o programa é 100% interativo, quem quiser fazer comentários ou perguntas para Aldo, vai no Facebook Cefas Carvalho, pergunta que Aldo responde na medida do possível. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas e tem vários apoios que no final do programa eu digo, além da parceria com a Cachaça São Vale, que Aldo já está bebendo. Vamos fazer um brinde aqui. Gostosérrima. Cerveja e cachaça. Porque afinal de contas é papo de botequim. Aldo, tem um monte de coisa para lhe perguntar. Sou seu leitor, sou seu admirador, gosto muito de suas histórias. Mas deixa eu perguntar, Aldo, a tradição do programa é sobre como a pessoa começou naquilo que ela se tornou conhecida. No seu caso, é escritor, mas formado em Direito e que já foi delegado. Eu pergunto, quando criança, você queria ser escritor? Você era leitor? Era tímido? Era extrovertido? Como foi sua infância, Aldo? Bom, bem, eu era mais leitor. Minha mãe era professora, e eu lia muito livros infantis, né? Livros infantis. Ela tinha uma biblioteca na escola, chamada Biblioteca Colted, que era Biblioteca Colted, era coleção de livros para o progresso, né? Que era na época da ditadura, aquela coisa toda, mas os livros infantis não tem nada a ver com isso, né? E eu lia, sempre que eu lia outra nas cartilhas escolares, eu às vezes não gostava muito do fim, muitas vezes essas historinhas, às vezes fábulas, né? Geralmente tinha a moral da história, né? Eu não gostava muito da moral da história. É né? mesmo, não? Eu queria que aquela fábula continuasse, porque eu até que gostava, né? Mas quando chegava na moral da história, eu dizia, isso é muito babaca, é muito cafona. Estragou tudo. Estragava tudo. Aí eu mesmo, eu fantasiava e dava continuação à história. Nossa. Né? Isso com que idade, Aldo? Isso era, devia ser 6, 7 anos. 6, 7 anos? Nossa. Por aí. E eu me lembro que umas cartilhas que vinham uns contos, umas historinhas infantis de Câmara Cascudo. E quando eu terminava a história, eu lia, não sei o que, e Camarada Cascudo. Camarada Cascudo. Eu sabia que não era Câmara. Eu dizia, não é Câmara, não existe Câmara. Câmara não é nada, é Camarada. Então, Camarada Cascudo. Camarada Cascudo. De integralista para comunista. Exatamente. E fala mais sobre sua infância. Sua família era grande? Sua mãe era professora, como você falou? Minha mãe era professora. Seu pai? Minha mãe era professora e papai era pequeno agricultor, pequeno criador. Isso no interior da Paraíba? No interior da Paraíba. Princesa Isabel? Princesa Isabel, sim, Princesa Isabel. Aí a minha mãe ensinava na cidade, em Manaíra, cidade vizinha à Princesa. Mas nossa família morava na Serra dos Bernardinos, que é no município de Princesa. E ela estava em Manaíra e levou consigo a filharada toda para estudar lá. Né, para estudar lá. Mas a gente ficava a vida rural e a vida na cidade. Nossa. Você tinha aquela cidade pequena, típica de sertão, que tem um padeiro, tem o padeiro que era seu Juvenal, tem o homem da farmácia que era seu Zé Pedro, tinha o sineiro que tocava o sino que era Benedito Mandu, tinha o zabumbeiro, tinha os meninos que eram os coroinhas. As pessoas bem caracterizadas. Era aquela como numa novela de Dias Gomes ou um livro de José Lins do Rego. Aquela civilização medieval, onde tem os artífices, né? Os artífices tipo o celeiro José Amaro, de José Lins do Rego, usina Banguê. O celeiro do mestre era o mestre celeiro, o mestre José Amaro, era usina, não, Banguê. Fogo Morto, era de Fogo Morto, José Lins do Rego. Então lá tinha todas as profissões, eram aquelas profissões bem definidas, dos artífices, Isso, né? O celeiro, tinha o ferreiro. Tinha o ferreiro e tudo. Que maravilha. Você tinha quantos irmãos, Aldo? Eu tinha 7 irmãos. 7 irmãos. Com você, 8. Sim, Nossa. 8.
Mas todos perderam isso na vida, né? Um deu para jornalista, outro deu para escritor, o outro foi médico, sabe? Aí nos perdemos. Você deu para escritor. Porque quem é feliz é quem tá lá, né? Tá lá, bota um chapeuzinho de couro, vai tanto a vaca, esse tá mais feliz do que nós, com certeza. Fala sobre a passagem da transição da infância para a adolescência. Como é que foi sua adolescência? Foi ainda Princesa Isabel? Eu não posso contar não, tem muita coisa imprópria, viu? Aí que tá só nós dois aqui, olha. Tá. Não, a minha infância foi muito rica, né? Sim. Olha, o ser humano ele só é feliz até os 10 anos de idade. A mesmo? desgraça do ser humano vem depois dos 10 anos, né? A maior felicidade do homem é até 10 anos, ele é feliz, seja que categoria social ele seja, a que pertence ele é feliz até os 10 anos de idade. O problema é fazer 11 anos. Depois dos 11 anos para frente, ele tá fudido. Tá fudido e mal pago, porque vem o sofrimento, aí vem a adolescência, aí é complicação. E a sua adolescência? Hein? A sua adolescência? A adolescência... Já vi que você foi adolescente danado. A adolescência vem como uma enchente, né? Ela vem como como é que eu diria, uma cabeça d'água. Né? Ela vem derrubando tudo. Você deu trabalho à sua mãe e ao seu pai? Dei trabalho. Além de ser que era curioso, desobediente, não estudava, levava pau nas escolas, brigava, sabe? Mas só gostava de ler, né? Gostava de ler, gostava de leitura. Isso e era muito sonhador, né? Mas aí o mundo foi me limando, né? Foi me limando, porque ou eu me ajeitava ou o mundo me fudia, né? Aí o que é que aconteceu? Aos 15 anos de idade, eu saí de Princesa para vir para João Pessoa estudar. Né? Então com 15 anos você foi para João Pessoa? Tinha 15 anos de idade que eu fui para João Pessoa estudar. Foi com família? Não, fui sozinho. Sozinho? Fui para Como é que foi isso? Eu tinha um primo que morava lá e ele me convidou e disse, não, você pode vir para cá. Aí eu fui, passei 6 meses na casa dele e disse, agora eu quero estudar. Eu já estava estudando já no Liceu Paraibano, que eu fiz inclusive um teste de seleção e passei. Fui para a escola, morar na casa de estudante. Eu quero ir para casa de estudante, não vou ficar em sua casa não. Fui morar na casa de estudante. Pronto, a partir daí. Aí veio o meu primeiro. Logo que eu cheguei, fui para o Liceu Paraibano, ele me matriculou, eu fiz um teste de seleção e entrei. Né? E aí eu comecei a perceber assim, que a minha educação, o meu modo de viver e de entender o mundo, não era muito desmantelado, né? Porque no primeiro dia de aula, a professora de português, no primeiro dia de aula, disse a professora de português, eu quero fazer uma avaliação de vocês. Aí eu fiquei pensando, eu tô fudido, vim do interior, né? Amatutado. Eu vou ser engolido aqui. Eu disse, eu vou fazer uma avaliação, cada um escreva. Aí ela deu 3 temas, né? Um tema era um domingo na praia. Eu disse, me fudi. Eu não entendo nada, nunca vi a praia, não tinha nunca pra praia ainda, não conhecia a praia. O outro tema era uma noite na Festa das Neves. Eu nunca vi Festa das Neves. Festa das Neves? Aí disse, o outro era uma noite um pôr de sol no sertão. Aí eu disse, epa, é meu tema, né? Aí todo mundo fez sua redação, eu disse, pronto, todo mundo já fez, já levou para casa. Amanhã eu vim para cá e eu vou fazer a avaliação de vocês. Eu quero corrigir em casa de noite, chamava-se Dona Jana, essa professora. Aí ela dividiu em três grupos, né? Disse, olha, esses aqui vão sofrer muito, viu? Porque foram muito mal avaliados. Aí ela avaliou, os caras tiraram assim, 2, tipo nota 2, aí o outro tirou 3. Eu sei que chamou todo mundo. Fulano, tirou tanto, aí, porque aí fazia. Avaliação criteriosa. E colocava até o cara em vexame, parecia um bullying. Porque dizia, mas você fez errou isso aqui, essa palavra não é assim. Nossa. Você não estudou não, menino? E eu disse, pronto, vai chegar na minha vez, eu ia me lascar. Aí foi indo, aí agora tem 3 redações aqui que são excelentes. Aí chamou fulano, muito bem, parabéns, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu tô lascado, porque eu não tô nem nessa faixa. O Cisca, o Bascu, e eu não tô no Bascu. E eu nesse meio, também não tô no bexiga, eu tô. Aí ela chamou os 3, e chamou todo mundo, só faltava eu. Aí disse, agora tem uma redação aqui. Aí, rapaz, eu arriei, sabe? Quando ela disse, tem uma redação aqui, isso aqui é que é uma redação. Aí eu percebi que mamãe me ensinava como redigir, me incentivava para aquela coisa toda, sabe? A professora em casa, imagina, mãe e professora ao mesmo tempo, duas autoridades, né? Autoridade como mãe e autoridade. E você é bom leitor, né? Lia muito. Exatamente, meu amigo. E o tema que ela tinha dado, que era um pôr de sol, eu comecei a falar no gado, aquela doutor naquilo, né? Aí pronto, aí
Ela disse, levante-se. Aí, eu disse meu nome, né? Eu fiquei morto de vergonha, não quis me levantar. Nossa. Não quis me levantar. Aí daqui a pouco, tal. Aí ela fez aquela avaliação, me elogiou muito, não sei o quê, não sei o quê. Blá, blá. Eu fiquei com vergonha, porque os alunos ficaram olhando por mim assim, atravessados, todo mundo. Tal. Mas depois se acostumou. Aí foi quando eu percebi que era legal estudar, como era bom, porque eu acabei me destacando, né? Me destacando de uma turma enorme, mais de 40 alunos. Nossa. Pronto. E foi a primeira vez na vida, eu presumo que você se destacou pela sua escrita. Exatamente. Que alguém assinalou, você escreve bem. Porque ela disse, como é que... Aí ela disse assim, eu me lembro de uma palavra que tinha plúmbea. Nuvens plúmbeas, são nuvens da cor de chumbo. Aí ela disse, como é que você arranjou essa palavra? Aonde foi que você arranjou essa palavra, meu filho? Eu disse, aí eu fiquei encabulado, né? Eu disse, não, professor, porque eu fiz para ficar bonitinho. Não, mas isso é uma coisa maravilhosa. Você disse aqui, as nuvens plúmbeas descendo para a Serra Azul, aquele negócio bem poético. Ela ficou enlouquecida, né? E os alunos ficaram, que porra, esse cara é plúmbea, que merda é essa? Aí eu comecei a perceber que como valeu a pena ler aquele livrinho. E as aulas que minha mãe dava para mim, aplicava para mim, levando cascudo, com muito trabalho, eu disse, pô, o caminho é isso aqui. Pô, eu fixei nisso. Aí depois eu me avacalhei, aí depois retomei de novo. Vamos falar dos dois períodos. Como foi a continuidade disso? Porque aí você percebeu, primeiro você percebeu que conseguia escrever bem e ser lido. Mas ao mesmo tempo você disse, já indicou várias vezes que queria viver a vida, você se avacalhou. Como é que foi esse processo, esse período, Aldo, da sua vida? Bem, Cefas, eu via muitos jornais, né? Eu via muitos jornais e lá no convívio lá com os colegas da casa de estudante, um rapazinho lá, perguntou se eu conhecia Augusto dos Anjos, eu disse que não conhecia, sabia quem era. Aí ele disse, eu vou trazer um livro para você ler. É um livro muito bom. Aí trouxe o livro para mim. E aí não foi isso. Eu estava na casa do estudante e vi um aluno declamando, eu vi um dos estudantes conversando com o outro. Aí era um rapaz barbado, ele disse, olha fulano, tem um poeta da Paraíba chamado Augusto dos Anjos, que ele disse, sabe o quê? Ele era ateu e materialista. Eu disse, eita porra, que negócio arretado. Eu quero ser esse negócio também. Eu quero ser um negócio desse, porque é muito interessante. Olha, ateu e materialista. O cara era sábio, porque ele, olha, sabe o que ele disse? Ele disse, não, Jesus não morreu, vive na Serra da Borborema, no ar da minha terra, na molécula e no átomo. Resume a espiritualidade da matéria. Aí eu fiquei louco com o palavreado, com os conceitos do cara. Eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. Ah, não, eu quero conhecer esse poeta. Aí foi exatamente nessa conversa que eu tive com esse amigo na escola, que ele disse, eu tenho um livro de Augusto dos Anjos, eu vou lhe trazer. Aí trouxe. Eu e outras poesias de Augusto dos Anjos. E amigo, eu decorei o livro todo. Eu decorei o livro todo, os versos íntimos. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, né? E se alguém causa ainda pena na tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Aí eu fiquei empolgado. Aí li Augusto dos Anjos, aí depois fui para cima de Castro Alves, aí li o Livro e a América. Aí o diretor da casa de estudante chegou para mim e disse, eu estou atrás de um estudante para fazer um jogral, declamar um poema, porque o arcebispo Dom José Maria Pires, Dom Pelé, lembra? Lembro. Foi da época da ditadura, que era um padre, era um padre muito conceituado. Isso, nas lutas contra a ditadura, aquela coisa toda. E eu tinha que dar. Aí ele disse, era o dia do livro, no dia que o padre, o bispo ia fazer uma conferência lá, né? Sim. Aí no dia da conferência, chegou um colega meu e disse, Aldo, você já sabe, vai começar a circunferência. Eu disse, meu amigo, que circunferência? Vai começar a circunferência. A circunferência não é circunferência, não. Circunferência é uma coisa redonda, é conferência. Quer dizer, é o nível das coisas. Né? Aí eu sei que eu declamei o Livro e a América. Talhados para as grandezas, para crescer. Aí eu sei que eu falo disso o poema todinho, sabe? Nossa. E ganhei com isso a chave da biblioteca. O presidente da biblioteca era Zé Ramalho Papacu. Zé Ramalho Papacu. Mas era Papacu porque ele parecia um... Papacu é um passarinho, é um psitacídeo que tem um bico meio assim, ele tem um nariz, era bem interessante, tem um nariz adunco. E ele era um cara muito engraçado, sabe? Era Zé Ramalho Papacu. Ele disse, olha, eu gastei 2 propriedades do meu pai aqui nessa rua.
Aí eu disse, como você gastou 2 propriedades do seu pai aqui nessa rua? Meu filho, isso aqui é o cabaré. É a Maciel Pinheiro. Eu gastei as quengas, tomando 2 propriedades de papai. Eu não aguentei. Olha, essas coisas são demais. Que maravilha. Então, isso a experiência que eu acumulei com isso. Sabe, então, ele me deu a chave da biblioteca e disse, está aqui, Aldo. Pode entrar na biblioteca a hora que você quiser, pega o livro que você quiser, estuda o que você quiser. E eu devorei Júlio Verne. Isso foi uma glória, não é? Foi uma glória. Para a sua idade, a sua situação. Eu devorei Júlio Verne, eu decorei o Eu de Augusto dos Anjos, eu sei o Eu quase todo, com exceção do Superman que eu não gostei do final, mas eu sei, acho que 80% de Augusto dos Anjos eu sei. Decorei Castro Alves, saí lendo Júlio Verne, li 20 Milagres Submarinas, a Viagem ao Mundo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Capitão Hatteras, A Ilha Misteriosa, aí enlouqueci, pronto. Aí eu tomei gosto pelo negócio. Aí quando me deram Zelinho do Rego, eu disse, não acredito não. Aí, como é que isso existe? Tem usina por aqui? Tem. Vamos lá, e arranjei um jeito, mamãe mandou dinheiro para mim, aí eu me ajeitei, fui ver uma usina, como era uma usina, um engenho, já era uma usina já, né? Fui ver como era, aí fiquei encantado, mas li, menino de engenho, aí fiquei impressionado. Aí eu fiquei assim, foi que eu não entendi. Cara, como é que esse cara escreve a vida dele, de menino que morava no sítio, na zona canavieira, no mato, morava no engenho, tá contando a história dele. Começou dizendo, no dia em que minha mãe morreu, que o pai tinha matado a mãe dele, aquela coisa toda, aí falava no velho Zé Paulino, Sinhazinha, aí no tio Juca, do Santa Rosa, né? Que o levava para a escola, né? E que, dizia assim... aí falava do Atendeu, né? Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no colégio com a alma cheirando a virgindade. Eu não, era menino adiantado dos anos, velho, sabendo de tudo, que atravessava as portas do meu colégio, menino perdido, menino de engenho. Eu fiquei, esse rapaz não acredito, né? Eu enlouqueci, sabe? Eu fiquei pirado. Pirado, e não fumava maconha não, né? Ficava pirado sem fumar maconha. Que maravilha. Rapaz, foi muito legal, sabe? Que época boa. Época excelente. E foi essa época que você adentrou a boemia, sim, né? Não, eu não tinha mais uma boemia. Não. O que é que o estudante fazia? Boemia, nada. Não tinha boemia. Não, porque... Não subia em mesa para recitar poesia, não, bebendo? Declamação, eu fazia muita declamação, né? Em público, sim. Era. Mas tinha três meninos que faziam declamações em público, mas não eram menores, para menores de 25 anos, né? Era Chico César, que hoje é cantor, na época ele estudava comunicação. Chico César? Chico César, cantor, do compositor. Era Chico César, Magalhães, que foi secretário de comunicação, morreu ano passado de infarto. Era secretário de comunicação no Piauí, ele era do Piauí. Francisco Magalhães, esse é meu amigo, excelente, e François do Vale Coelho, que era um poeta. Eles três faziam o movimento dos escritores independentes, faziam uma roda no meio da rua e começavam, só que eles falavam muito palavrão, e eu não achava aquilo adequado, você dizia palavrão, senhoras passando, pessoas passando, e eles diziam aqueles poemas, você conhece... Não, agora começou a ter que falar. Dizer aqueles poemas tal... Feceninos, sabe, bem explícito mesmo, sabe, que dizia assim, agora eu vou declamar o... tal, aí dizia que eu ofereço, tá, depois... Não, pode falar. Não, é improvável. Não fecha a plataforma derruba. Aldo! A plataforma derruba se eu falar. Aldo, vamos falar dessa fase da juventude, mas eu lhe pergunto, ao mesmo tempo, além de ler, de declamar, de se interessar, você escrevia literatura? Você já escrevia contos? Eu escrevi um livro de poema horrível. Horrível. Que eu me vergonho, inclusive, sabe? Eu perco a amizade se alguém chegar para mim, rapaz, tu conhece isso aqui? Eu sou capaz de ter um ataque. Sabe? Porque é o seguinte, eu era exatamente nessa época. Isso 18, 19 anos? Já. Não? Eu tinha 17 para 18. 17, 18, tá. Inclusive, quando eu voltei lá em A Princesa, nessa época, mamãe já morava em Princesa, já morava na cidade, já. Tinha saído de Manaíra, assim, já. E aí tinha uma festa, eu já estava com o livro pronto, aí tinha uma festa lá com o governador do estado, Tarcísio Buriti. Ele foi para lá e tinha um deputado, mamãe, mamãe falou com ele, disse, Felipe Barros. Luiz de Barros. Estão falando, comentando? Ele disse, olha,
esse rapazinho aqui tem um livro. Aí Buriti olhou, que legal. Aí eu disse, eu queria muito publicar esse livro. Eu, 17 anos, 16 anos eu tinha, queria muito publicar esse livro. Aí chamou o secretário de Educação e disse, João Maurício, né? João Maurício, por favor, publica o livro do menino, viu? Aí eu cheguei, fui pra cima do João Maurício, né? Pronto, aí segurei, eu não, vou ter que segurar esse cara, ele vai ter que publicar meu livro. Não sei o que, aí pegou as comunicações, o telefone, aquele negócio, né? Aí pronto, quando eu cheguei em João Pessoa, saiu lá, a União, mas um livro horrível, né? Mas aí eu me livrei desse livro, consegui me livrar, eu fui melhorando, consegui. Aí entrei, aí tinha um suplemento literário chamado Correio das Artes, que era tipo assim, o Galo, né? Você sabe, você foi editor, né? Sim. Aí eu me lembro que eu fiz o primeiro conto, era O Diabo do Carnaval, o nome do conto. Aí tinha um editor, ele parece que ficou fazendo jogo mole, jogo de cintura, não quis publicar, também não me conhecia, sei lá. Mas aí esse cara morreu, entrou outro, né? Publicou, disse, pronto, pelo menos a morte já me ajudou em alguma coisa, né? Aí eu comecei a publicar no Correio das Artes, fui tomando gosto, fui indo e foi publicando da ficção. Qual foi a sensação de publicar esse primeiro conto no Correio das Artes? Eu enlouqueci, porque o Correio das Artes saiu no domingo. Sim, é o jornal mais antigo em circulação da América Latina, exatamente. do qual eu já fui editor. Eu fui editor desse jornal. Sim, a gente vai falar sobre isso depois. E foi o maior suplemento literário em circulação na América Latina, chama-se Correio das Artes. Foi fundado por Edson Regis em 1949. É o suplemento da União. É um negócio espetacular. Ele já foi melhor, porque ele era semanário e era uma palavra chique para dizer semanário, era hebdomadário. Hebdomadário, Depois que deu o Charlie Hebdo, lembra? Do ataque lá em Paris? Sim. Charlie Hebdo é um jornal semanário. Era um jornal semanário. Charlie Hebdo vem de hebdomadário. Semana, né? Semanário, semana. Que eles fizeram aquele horror, né, rapaz? Rapaz, olha, é fanatismo, sabe? É por isso que eu sou ateu. Sabe? Vamos falar mais sobre isso depois. Sou ateu é Manuel Onofre, eu sou agnóstico. Agnóstico? É tipo o arquiteto, né? Da fé, né? Enfim, vamos falar mais sobre isso. Sim, mas vamos falar da continuidade. Aí você começou a escrever contos, foi ganhando gosto. Aí como é que foi a primeira experiência em coletâneas? Quando você foi chamado para uma coletânea de livro, quando é que foi, Aldo? Foi nessa fase, 18, 19? Não. Coletânea... Você já estava formado? O grande incentivo foi no ano de 89, 88, 87, por aí, teve um concurso, Prêmio Jurandir Moura, o que morreu, que não quis publicar meu conto. Tá. Foi o que morreu, o Jurandir Moura. Prêmio Jurandir Moura de contos. Aí eu ganhei em segundo lugar. Aí vibrei muito, gostei muito daquela coisa toda e tal, porque foram 3 contos, né? Deram o prêmio, eram 3 autores, era Políbio Alves, Aldo Lopes, Mercedes Pessoa Cavalcante e Gilvan de Brito. Só que eu era para ter ganho em primeiro lugar, depois foi que eu descobri, eu estava lendo uma antologia, e descobri que o cara que ganhou o prêmio em primeiro lugar, eu quero deixar esse assunto pra lá. Mas você era para ter sido vencedor. Não, mas deixa pra lá. Tá bom. Pula essa parte. Tá bom. Já que a gente tá. Não quero. Esqueci. Tá certo. Aí qual foi a sensação de ser o segundo lugar? Estar no livro. Eu adorei. Aí você passou a estar numa coletânea. Prêmio governo do estado, aí fizeram uma coletânea. Aí é uma chancela, né, Aldo? Aí você está chancelado, que é um autor. Teve a chancela, você escreve, cara. Isso. Continue. Aí eu tomei gosto. Aí só quando. Aí já em 91 foi que veio o concurso, o prêmio. Foi o prêmio da Universidade Federal da Paraíba. Sim. Concurso de contos da Universidade da Paraíba, que foi esse livro aqui, Solidão Nunca Mais. Solidão Nunca Mais. Aí eu ganhei em primeiro lugar o prêmio da... Isso é uma plaquete, né? Mais uma plaquete. Tá vendo? Ele tá humilhando meu livro, dizendo que é uma plaquete. Não, tô humilhando não. Só porque o livro não fica em pé. Então, mas não é o que difere o livro da plaquete. Tá humilhando. Não, tem que ter um nome na lombada. Tem um nome na lombada? Se não tem a plaquete. Pois tá humilhando meu livro, mas olha aqui, ó. Aí é livro, agora ficou em pé. Aí. Agora ficou em pé. E tem mais aqui o quê? Não, mas o Dia dos Cachorros a gente vai chegar depois. Isso aqui é Ariano Suassuna, viu? De Ariano Suassuna. Mas o primeiro livro foi esse, né? Mas vamos chegar nesse depois. Esse livro aqui.
Aí esse aqui foi resultado do Correio das Artes, né? Ah, isso. Do Correio das Esse Artes, aqui. do Correio das Artes. Primeiro livro deu esse publicado, livro aí, Lavoura de Olhares. Aí foi bem, e outros bem- contos. foi bem recebido pela crítica, aquela coisa toda. Aí eu fiquei empolgado, aí a partir daí eu tomei gosto e fui levando pela frente. Como é que foi o processo desse livro? Você escreveu eles para ser um livro, você escrevia... Não, isso aí foi uma coletânea. Eu peguei uns textos que já estavam, que tinham sido publicados no Correio das Artes, que tinham uma feição, assim, eram muito interligados um com o outro, que é um livro temático isso aí, né? Que eram as primeiras coisas da infância, né? E deu certo, né? Muito legal. Você vê que ela é bem artesanal. Como é que é eu sempre faço essa pergunta, Aldo, como é seu processo? Você tem processo fixo de escrever? Você é metódico? Você acredita em inspiração ou em transpiração? Como é que é você para escrever? Em trabalho contínuo. Pronto, fala sobre isso. Eu escrevo. É muito difícil porque a coisa surge de uma imagem, aí eu trago aquilo para o papel, né? E vou acrescentando alguma coisa, espero um pouco, vou lá para frente, volto, depois pego. Deixa a massa, né? A massa, exatamente. Fermentar. Fermentar, sedimentar. E sempre refazendo, ajeitando e revendo, olhando. Eu não sou irresponsável com isso, não. Eu tenho muito cuidado, sabe? Porque eu parto do seguinte princípio. Quando você escreve, você que é escritor, você sabe disso, você vai escrever uma coisa, você se compara com os outros, né? Aí eu olho, aí eu me lembro de Guimarães Rosa, me lembro de José J. Veiga, me lembro de Zé Lindo Rego. Aí eu digo, não, está inferior, isso aqui está muito baixo. Aí eu me angustio, né? Mas a angústia é muito boa. A angústia é produtiva, inclusive. E muitas vezes, eu estava vendo um depoimento de um escritor, até um escritor muito laureado aí, um baiano chamado Torto-Arado, Itamar Vieira, né? Que ele escreve muito bem, mas eu não consegui ler o livro dele. É mesmo? Eu não consegui. Você não leu Torto-Arado? Não consegui ler, não. Assim, leio aquela leitura irresponsável, por cima, porque sei lá, alguma coisa que eu preciso ver o outro, não estou dizendo que era mau escritor, não, era um excelente. Só que eu me embolei. Não deu liga. Acabei, não deu liga, não consigo. A temática dele, sabe? Aquela coisa meio, não sei porquê, com muito africanismo, muita Bahia, sabe? Eu não leio Jorge Amado? Jorge Amado, não consigo. Não gosta de Jorge Amado? Não, rapaz, não é questão de não gostar. Tem coisa dele que eu acho legal, mas eu não consigo ler. Pegar um livro dele e ler totalmente até o fim, não consigo. Eu leio parte, leio trechos, não consigo ler. Aquelas temáticas, o modo como ele escreve não me agrada. Não? Aí a afinidade. Isso também não quer dizer nada. É afinidade, né? Afinidade de texto. O tema, por exemplo, a morte de Quincas Berro d'Água é uma coisa espetacular. Li todo. Sensacional. Né? As obras dele, Jorge Amado, não é à toa que ele foi traduzido em 50 e tantos idiomas, né? Mar Morto, já leu? Você gosta? Não. Mas é muito bom, eu sei que ele é muito bom. Quincas Berro d'Água lembra Garcia Marques, né? Sim, tem o universo de Garcia Marques. É o realismo mágico, essa coisa latino-americana, que os europeus, o pessoal do mundo inteiro, fica louco, eles ficam enlouquecidos, né? Eles acham que... Desde isso, rapaz, esses caras, esses europeus, eles vêm se impressionando com a nossa literatura desde a época desde Pigafetta, o diarista de bordo de Fernando Magalhães, quando escreveu aquele diário de bordo, né? Que ele contava o que via na América do Sul e os caras não acreditavam. Por que a literatura dos navegantes, da qual o grande, que eu admiro demais pra cacete, é o Ricardo Bueno, Peninha, que é espetacular. Eduardo Bueno, que é um show, que é um espetáculo, sabe? Os livros dele são ótimos. É irreverente, é um cara progressista, politizado, engraçado. E ele dando entrevista é tão interessante quanto os livros dele. Não tá nem aí, manda o cara tomar no cu a 3x4, não tá nem aí, vai se foda pra lá. E o cara sabe tudo, ele é genial. E qualquer coisa dele, você não sabe nada, cara. Ele diz. É assim mesmo. Eu acho muito legal. Então, essa literatura impressionou muito, desde aqueles tempos. Ele tem muitos livros sobre isso, né? Sim.
ele tem muitas histórias disso que eu estou lhe dizendo, né? Sim. Que é uma literatura que encanta a gente desde a época de Pigafetta, desde o primeiro cara que... Sim. Que o próprio Pero Vaz de Caminha, né? A carta você pode ler. Isso. Nesta terra em se plantando, tudo dá. Tudo dá. Aquela carta de Caminha é o maior documento literário que a gente tem da língua portuguesa. Eu acho que a língua portuguesa... É maravilhoso. E no final da carta ele ainda pede um emprego pro cunhado dele. Sim, ainda pede um emprego. Ainda pede emprego, é maravilhoso aquilo. É espetacular. E tem comentário aqui. Osani Gomes, que está aqui presente. Boa noite, o programa hoje promete, já está prometendo e cumprindo. Maria das Neves França, boa noite. Boa noite, Maria. Continua acompanhando aqui. Teimoso Zen, Claudio Honor, escritor que concorreu ao Jabuti. Aldo, um excelente escritor. Para variar, falcatruas nos editais literários. Eita, aí, ó. Claudio Honor, Teimoso querendo continuar o assunto. Muito bem. Muita gente bacana aqui, valeu todo mundo. A Irene Paiva aqui, Cartório Paiva Amaral, valeu a Irene. Cláudio Wagner aqui também. Oi, Aldo. Tiago Gonzaga também. Tiago Gonzaga, desculpa, eu não falei Tiago Gonzaga ainda, que foi quem intermediou e viabilizou. Agradecer a Tiago. Figura de proa. Que já foi entrevistado. Figura de proa não é carranca, não, viu? Figura de proa é o mais bonito. Mas os concursos, ele falou dos concursos. Falou dos concursos. Concursos literários. Ele falou editais, mas ele quer dizer concursos. Pode dizer sobre concursos. Diga. Sobre concursos. Aí você bota prêmio Câmara Cascudo. O nome é maravilhoso, o nome é lindo, esse nome é maravilhoso, é espetacular, prêmio Câmara Cascudo. Mas é uma merda isso, eu vou dizer por quê. Me desculpe as instituições, mas prêmio Câmara Cascudo, o cara dá R$3.000 de prêmio. E ainda tem que pagar o imposto de renda, ou seja, R$2.300. Isso é uma miserabilidade, rapaz. Por que é que esse porra desse prefeito não podia ter? Dá 100 mil conto ao rapaz, ao escritor, que aí eu ia tomar ia para um restaurante fino, justo. Entendeu? Eu ia para a zona, nem que fosse a norte, eu ia para a zona norte. O cara não... R$3.000 era o prêmio. Foi R$3.000. R$3.000. Aí, um nome, Câmara Cascudo, eu acho que se Câmara Cascudo fosse vivo, foi uma humilhação ao autor e uma humilhação à Câmara Cascudo, que levou o nome de um prêmio miserável. Não tem lógica isso. Outra coisa que eu vou dizer também. Outra vez, a Fundação José Augusto, eu sei que nós somos todos ligados, claro, tem coisas maravilhosas, mas tem também que criticar o lado negativo. Tinha um concurso da Fundação José Augusto, que uma das cláusulas do certame era que o tema tinha que ser ligado à questão exclusivamente potiguar, norte rio-grandense. Olha só. Aí, lá vem o drama. Aí, eu estou aqui em Caicó, eu estou falando do Siridó. Se eu falar do Siridó, lá pro lado de Patos, de Santa Luzia, eu estou fora do prêmio? Meu amigo, vá se lascar. Pega esse cara, esse burocrata, esse tecnocrata que inventou essa história, manda ele vender cebola na Feira do Alecrim, entendeu? Mel de abelha, puta que pariu. Aí, o que é que acontece? Desestimula mas não é só aqui não, em todo canto tem isso. Mas concurso com tema Concurso tem que ter dinheiro, cara. Tem que ter dinheiro. Tem uma porra de concurso lá na Paraíba que eu tô puto da vida com isso. Eu sou da academia e eu vou brigar com isso. Sim. E o que é que eles fizeram? Eles fazem um concurso lá, que o prêmio é só a publicação do livro. Aí publica, aí edita 300 livros, ou 200, dá 50 livros pro autor, fudeu o autor, porque ele não pode nem fazer um lançamento, ele não pode vender, não pode fazer nada, nem doar pros amigos, sabe? Nem doar pros amigos. Não é só Perdeu o ineditismo, ele não pode concorrer. Essas coisas ocorrem em todos os lugares. Em Portugal... São Paulo, Rio de Janeiro. Mas todos os concursos literários em Portugal, todo ano tem. Cada conselho, cada município de Portugal, de Lisboa, que eu passei uma temporada lá, tem concurso literário. O prêmio José Saramago, cujo valor é 50 mil euros. Porra, 50 mil euros é uma maravilha. Dá para você comprar um apartamento. É 350 mil reais. Isso. Aí, impuseram um limite de idade. Vieram com um etarismo escroto, sabe? Jogaram em cima do concurso. Você só pode se inscrever se você tiver até 35 anos. Depois você não pode. Porra, José Saramago começou a escrever na Madureza. Exatamente. Com 57 anos de idade. O primeiro livro dele foi com 57 anos. José Saramago vivia de jornalismo, dá aulas, entendeu? Ele foi tudo. Foi serralheiro, foi agricultor, fez caixão de defunto, um monte de coisa. Os caras botaram um limite de idade odioso, escroto, sabe? Eu fiquei puto. Aí eu ia, inclusive, concorrer. Quando eu vi o limite de idade, eu com 65 anos de idade, estava lá o limite de idade, 35 anos de idade. Meu amigo, não pode. Aí eu fui pro site e
registrei o meu Indignação. A minha indignação. Foi bom porque depois de mim, meu amigo, ó, o site tinha aquelas barrinhas, 1, 2, 3, 4, 5, né? Encheu, tupetaram o negócio lá de crítica sobre em cima disso. Que etarismo escroto, filho das putas, esculacharam com o negócio. Tomara que eles revejam isso, porque não pode. Ora, você está sendo preterido, por quê? Porque você tem idade. Ora, se o cara quando está depois dos 70, dos 120 anos, é que ele começa a escrever bem, né? Depois de 120 anos, é que ele começa a escrever bem. Mas Aldo, 120 não é brincadeira. Eu concordo com você que concurso literário, por exemplo, não é para ter tema. Porque você. Nesses concursos. Tema e limitação geográfica, velho. Então, mas nesses concursos de Portugal que eu acompanho, os temas são sempre muito locais. Assim, é aberto para todos os países lusos. Aí quando você vai ver o tema, a vida e a obra de Maria Viana Quinquinha. Exatamente. O que você conhece sobre a vida dela? Tem isso também. Tal lugar. Tem que ser o tema, tem que falar sobre as uvas do Alentejo. Isso, vai falar, rapaz, mas tem muitos concursos bons que são generalizados. Sim. É para todos os países lusófonos. O Leia. O Leia, que foi o que Torto Arado começou a carreira que Itamar ganhou o Leia em plena pandemia, se eu não me engano. Foi o Leia. Foi o Leia. O Leia eu agora só quero prêmio assim, Leia, prêmio Nobel, Jabuti já é uma merda. Jabuti você tem que pagar a inscrição. Jabuti eu tenho que pagar 500 conto. Eu não quero nada, não pago nada, meus 500 não nada. Tem que pagar mesmo. Eles fazem a caixa com isso. A gente vai voltar para todos esses assuntos. Pronto, tá respondido aí, viu? Nosso amigo Claudio Ondô. Isso. Teimoso Zen. Você continue teimando que você chega lá. E Teimoso foi finalista do Jabuti. Foi. Um bom livro, Fogo do Mandacaru. Vou até escrever sobre ele. Aldo, vamos continuar. Depois do Lavoura de Olhares e Outros Contos, como é que deu continuidade à sua, eu digo, tanto a carreira literária, a vida literária, como a sua vida de maneira geral, digamos? Como é que foi acontecendo? Esse livro aí, eu fiquei muito contente com esse livro aí, porque eu inclusive dei um a você. Ele tem uma apreciação muito boa de um crítico literário chamado Hildeberto Barbosa Filho, que é um cara espetacular. Sim. Ele é o que Tiago Gonzaga é aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente, bem entendeu? Comparado. Eles são fuderosos, sabe? Ele é uma lenda na Paraíba. E são. Sua foto é quase emo, né? Eu estaria numa banda de rock emo tranquilamente. Eu era jovem aí e eu cheguei assim, eu cheguei a isso aí. Cabelo meio de... Não, parece do Echo and the Bunnymen. Porque era moda na época, né? Esse cabelão, esse topetão. Daqui, você tá com inveja porque você não tem cabelo, né? Mas eu já tive cabelo. Eu tinha cabelo comprido. Foi embora o cabelo. Não é isso? Sim, Aldo, aí como é que foi a continuidade então? Como a gente tá perguntando. Mas não tem muita importância não. Bom, claro que tem. Daí veio o concurso da universidade que eu ganhei, que foi o prêmio Novos Autores, né? Novos Autores. Eu tenho um livro. Era novo, né? Tem coletânea? Não, que é isso aqui, não foi que eu mostrei, aquele que eu mostrei. Desculpa, foi esse. Fininho. Sim, esse aí. Mas foi o que eu ganhei, foi com esses contos que eu ganhei. Esse daí. Esse livrinho fininho aqui, né? Bom, aí aqui a coletânea é essa aqui é uma coletânea que foi. Isso aqui eu tava no meu plantão, na delegacia de plantão da Zona. Mas aí já foi para quando foi delegado. Aí já anos à frente. Eu estava aqui. Aí eu recebi um telefonema do editor do jornal. É um jornal que tem aqui bem aqui perto, daquela descida da ladeira. Como é o nome do jornal? Diário de Natal. Era. Como é o Moreno, aquele menino... Moisés Lima? Moisés, espetacular. Aí, alô, é do plantão? É, o Lopes, aqui é Moisés Lima. Olha, chegou aqui um livro aqui, que você tá, é uma antologia, Contos Cruéis. Aí eu disse, rapaz, foi mesmo, vem aqui para fazer uma matéria. Aí eu falei, tava com o livro. Aí ele me passou o livro e eu gostei muito, porque eles reuniram 40 autores brasileiros, né? De todos os lugares do Brasil e fizeram isso, as narrativas mais violentas. Bem conhecidos, Marçal Aquino. Sim, as narrativas mais violentas da literatura brasileira. Contos Cruéis. Qual é o conto que você está? O conto é uma história de um cara que
ele sai de casa para caçar e ele tem uma condição, ele cheira a bode, mas não é aquele bode que ele segurou não, viu, Barros? Ele cheira a bode e quando ele vai andando, os cabritos, toda raça caprina segue atrás dele, né? E o pessoal quer acusá-lo de que ele tá roubando. Meu amigo, eu não tô roubando nada. Os bichinhos gostam de mim. Aí as cabras vão tudo pra terra dele. Aí ele não quer mais voltar. Aí cria um problema com ele, um problema gravíssimo, né? Aí tem todo um desenvolvimento aí, que o resultado só lendo aí. Que maravilha, eu gostei desse livro. Desse, não conhecia. Mas aí ele vai pra delegacia, a polícia pega ele e ele sofre torturas. E ele fica muito chateado com isso, desgostoso. E é bem interessante o conto, mas é muito violento, Mas Aldo, assim, a gente está adiantando o assunto porque você é elétrico e tem muita coisa para falar, mas uma curiosidade imensa que eu tenho. E enfim, vou poder saciar essa curiosidade. Você das letras, você como leitor ávido que era, com a chave da biblioteca e começando a ganhar, de repente você virou delegado de polícia. Como é que foi esse processo? A explicação para virar funcionário público é só uma, é a sobrevivência. Isso. Mas como foi esse processo? Eu não podia ser professor, eu já era jornalista. O microfone. Trabalhava na imprensa, eu trabalhava no jornal, eu era editor do segundo caderno do jornal Correio da Paraíba e também depois trabalhei. Bom, eu tinha que sobreviver. Sim. Eu tinha que sobreviver. Terminei o curso e fiz recalculei, fiz uma repaginação da minha vida. Disse, rapaz, eu vou ter que arranjar um gancho, vou arranjar um emprego. Mas você terminou o curso de Direito? Tinha terminado o curso de Direito. Mas, por exemplo, por que não ser advogado? Porque... Isso que eu pergunto, e entrar no escritório? Não dá para ser advogado? Não. Primeiro porque eu não tenho paciência para lidar com justiça, com juiz de direito, sabe? Eles são inoperantes, não trabalham direito, os prazos, não cumprem os prazos direito. Outra coisa, você entra com um pedido aqui, faz uma petição aqui, o cara passa 3 anos, 4, 5, aí cai na vara tal, o precatório passa 10, 15, 20 anos para você receber. Meu amigo, tem coisa da minha época ainda, há 30 anos que eu era advogado, que não saiu ainda, sabe? Porque está no precatório, está rodando, então eu não tenho paciência, sabe? Porque até o próprio juiz mesmo está amarrado ali pelos ovos naquela estrutura burocrática que não sabe para que tem. É como aquele conto de Kafka, aquele romance de Kafka. Não roda, a máquina não roda, ela é rançosa, cheia de gordura. É uma fuleiragem, sabe? Entendeu? Então descartou não, aí eu vou endoidecer nesse negócio. Ainda cheguei a trabalhar, ainda fui um pouco, mas não dá. Isso no caso, a burocracia judiciária brasileira, como de resto toda burocracia já está dizendo o nome, né? O nome já está dizendo. Você odeia burocracia? Não, né? Tem um pavor, sabe? Adianta as coisas, meu amigo. Pula essa parte. Mas não pode, tem que cumprir o figurino, o ritual, né? Os carimbinhos, aqueles carimbinhos, velho. Sabe? Puf, entendeu? Aí eu vou estudar para concurso. Aí fui estudar para concurso. Aí comprei logo uma pilha de livro, e ficava ali, aí, né? Tal. Pronto, aí comecei a fazer concurso para promotor, passei para concurso para técnico judiciário de Justiça Federal, e fui fazendo tudo que aparecia, né? Bom, vamos para frente. Aí quando eu estava empolgado com o concurso lá no Pernambuco, para promotor, aí disse, rapaz, sai o resultado lá, estão chamando uma turma lá no Rio Grande do Norte. Aí eu vim para cá, assumi aqui e tal. Como delegado? Gostei muito, sim, como delegado. Como é que foi? E se alguém, foi espetacular. A experiência de vida. Mas fala no começo. Você já conhecia o Rio Grande do Norte? Não conhecia. Não mesmo conhecia. Sendo vizinho, não conhecia. Não conhecia o Rio Grande do Norte, não. Aí como é que foi as primeiras semanas, os primeiros dias? Conta como foi, Aldo. Era delegado em Natal ou não, né? No interior. Não, que delegado não sonhava, nem imaginava isso. Então, conta como foi. Aí quando eu passei no concurso, aí me chamaram, aí eu vim pra cá e até ali no papódromo, né? Vim entregar os documentos, aquela coisa toda. Aí fiz o curso de formação, achei estranho, porque aquela coisa de fazer o curso de formação, tinha que fazer ginástica, sabe? Pra correr. Eu digo, tá bom, aí fui isso, deixei de fumar. Foi até bom ter esse lado, né? E pronto, aí veio o trabalho, aí veio
tal, mas eu fiquei sempre aqui na capital, né? Eu nunca saí, porque a minha pontuação era boa. Sim. E eu fiquei por aqui. Mas teve muitos problemas, né, com a instituição. Mas conta como foi, o que pode ser contado. Assim. Conta como foi o geral da experiência. Eu posso contar como você começou. Daria 30 podcasts desse aqui. Mas então vamos, assim, uma síntese. 40 horas gravadas ou 50. Vamos uma síntese. Aí eu assumi, fiquei trabalhando por aqui. Sumiu como delegado? Resolvi minhas pendengas lá. Em qual delegacia? Não, fui logo pro plantão. Fui logo pros plantões. E fui trabalhar. Mas aí comecei a perceber o seguinte, que eu era um privilegiado porque eu ia para lugar, como é que eu diria, refrigerado, né? Confortável, que eu me sentava e ficava chegando os personagens de literatura para mim, né? Chegava o cara chorando, que tinha sido corno, que a mulher estava com outro e que vinha para ali só para desabafar comigo. Eu disse, o senhor, eu sou o quê? O cara era uma autoridade assim, bem alta, né? E aí dizia, pois é. Aí o cara se abria, dizia tudo, contava tudo como era. E eu dizia, não, mas tenha calma. Aí disse, olha, doutor, eu só vim aqui, só 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, só para dizer isso ao senhor. Eu disse, então tá certo, amigo, fique preocupado, tenha calma, leva a vida, você é um rapaz decente, você vai conseguir, sabe, entendeu? Disso até caras que chegam de manhã, eu quero falar com o doutor. Mas, meu amigo, qual é o seu problema? Não, eu quero, o que foi que houve? Não, minha mulher fugiu de madrugada com um negão lá da oficina, levou minha mulher de madrugada. E eu vim aqui para fazer um boletim de ocorrência, só quero falar com o delegado. Mas, meu amigo, não precisa, o delegado está descansando, o senhor, a gente já lhe disse. Qual é o crime que ela cometeu? Qual o crime? Não tem crime, não, isso aí só não precisa fazer nada, não. Não, mas eu quero falar com o delegado, deixa o delegado em paz. Não, doutor, olha, não, eu vou falar com ele. Meu amigo, o que é que você quer? Não, olha, doutor, é porque minha mulher, eu preciso fazer, mas, meu amigo, não precisa boletim de ocorrência para isso. Você se divorcia dessa mulher. Aí ele disse, não, mas eu quero um boletim de ocorrência. Mas não precisa fazer boletim de ocorrência para você detonar uma investigação. Você não pode pegar. Esse boletim não vai servir para nada. Você vai mostrar, assombrar o povo com o meu nome. Não vai pegar. Aí, não, mas doutor, meu amigo, não precisa. Você é um homem decente, bonito. Vai arranjar outro. Deixa essa rapariga para lá. Aí o pessoal, olha, faz o seguinte, você... Olha, vem cá, presta atenção. Aí ajeitava o cabo, dava um cafezinho pra ele, dava. Aí dizia, olha, e o cara angustiado. Imagina o cara dava um chifre de madrugada. Desabafar com o delegado. No plano domingo. Aí só, olha, vá pra casa, não precisa você. Aí ele dizia, não, doutor, eu não aguento não. Eu tenho que receber um documento seu. Disse, meu amigo, você quer o quê? Um atestado de corno? Quer dizer, cara, eu me divertia. Olha, eu me divertia, sabe? Pra mim isso era um máximo. Isso é literatura. Isso é literatura pura. O corno querendo um atestado. E outra coisa, a todo instante, a morte ali, a morte presente, sabe? As pessoas chegavam feridas, bala, de faca. Acaba que entrava, trazia um defunto podre lá do interior e chegava na minha sala, o cara já foi. Meu amigo, foi que você é o defunto? Porque você tá fedendo. Não, doutor, que eu venho no carro e o carro não tem comunicação, é tudo aberto, aí o defunto veio todo pra mim. Eu Maria. Tal, quer dizer, era um negócio, coisa de toda ordem que você nem imagina, sabe? Meu Deus. Isso aí era o mínimo. E o difícil, complicado era o relacionamento com a instituição em si, sabe? Aí pronto, aí lá vem. Com a instituição, você diz, com as instâncias. Essa parte com as pessoas, com os seres humanos, ela existe uma hierarquia, você tem que obedecer a uns caras, né? Você teve problema? Teve todos os problemas do mundo. Com o secretário de segurança? Teve. Deixa eu contar a história que a você, eles vêm aqui e me prendem. Eu tive problemas, tive alguns processos da corregedoria, tudo de perseguição e tal, mas deixa isso pra lá. Eu era inconveniente, porque além disso, eu era inconveniente, eu era assim, não aceitava muitas coisas e tal, e tinha problemas com isso. Tinha problema porque eu estava em rota de colisão, sabe? E levava na muleira, levei muita pancada na muleira. Mas sua equipe gostava de você? Muito. Os policiais que você trabalhava? Os amigos são espetaculares. Muitas histórias com espetaculares. Tenho amigos espetaculares. Tanto amigos assim, amigos sobretudo os amigos
Os agentes de polícia civil, os caras que trabalham na polícia, todos eles são meus amigos. Não tem problema com ninguém, com nenhum. Aldo, você contou a história aí, histórias divertidas de corno, mas você passou por alguma história que lhe emocionou ou lhe perturbou? Aconteceu alguma coisa? Lhe emocionou, lhe tirou de tempo? Lembra de alguma? Lembro. Teve alguma? Eu lembro de uma que... Pode contar? Eu lembro de uma que eu chorei, fiquei descompensado, passei um dia. Foi uma rapariga de uma mulher, numa casa ali na Redinha, ela bebendo cachaça com o namorado, deixou a criança do lado de fora e dentro de lá fora tinha uma piscina. E o bichinho caiu e se afogou e morreu afogado. Estava um menino outro. Eu disse, não. Aí quando eu vi, eu fiz assim, não, chama outro delegado, por favor, me leva para casa, me leva, agora mesmo, eu não aguento não. Comecei a chorar, aí eu fiquei chorando. Aí disse, não quero nem ver, uma criança de 3 anos de idade, o bichinho morto, assim. Porque você foi na piscina. Do lado da piscina, morto, tinham tirado já dentro, era morto. Eu disse, não quero ver não. Chama outro delegado, eu vou para casa, vamos embora. Eu fui para casa e chamaram o delegado lá e resolveram. Nossa. E sempre as ocorrências que tinha criança, eu me desabava todo. E tem outras coisas, talvez não, porque eu não me lembro. Eu não vim aqui preparado eu vim aqui preparado para a gente falar sobre literatura. Se bem que isso é a vida, né? Isso é a vida, né? Que é mais literatura que mas isso derruba o caba, né? Nossa, imagina. Ter a estrutura... Não, morte e sofrimento de criança é uma coisa horrorosa. Sim. Oswaldo... Pois é. Essas coisas assim. Eu estava lá e disse, tem um local de crime, porque o delegado de plantão, ele tem que ir, ele aciona o ITEP para fazer a perícia, né? Porque houve um crime. Sim. Houve um crime. É bom para explicar, né? Como funciona. O crime. Tá lá o cadáver fala. O corpo fala. Ele diz quem matou, ele diz tudo. Sim. Nos sinais que são os sinais sensíveis que estão em redor desse cadáver. Isso. Então tá ali a piola de cigarro, com batom, assim, epa, alguém com batom fumou. Não foi uma bicha, pode ter sido uma mulher, pode ter sido um gay, né? Bom, vamos ver quem foi que fumou, com esse batom. Mas tem um lenço ali, aí tem no banheiro tem uma janela de vidro, na porta tem uma porta de vidro, aí tem uma impressão digital. Então, essas coisas são materiais sensíveis ao crime, né? Chama-se o local de crime. Aí o perito vem, traz o perito, ninguém entra, isola tudo. O perito vai analisar aquele local, ele vai fazer o levantamento, né? Tá lá o cara, o detetive lá fazendo as coisas, o policial. E tá lá o cara fazendo e tal. Quando ligaram, disseram assim, um cadáver aqui na Praça Pedro Velho, no flat Potengi, 8º andar, 10º andar. Aí a gente chegou com a equipe, vamos subir. Quando eu abri, quando eu olhei, Oswaldo Lamartine. Deitado. Um historiador intelectual conhecidíssimo. Espetacular, um escritor, Você já o conhecia, claro. Um etnógrafo. Você teve um choque? Tive, eu disse, Oswaldo Lamartine, porra! Aí peguei o raio, modulei e disse, olha, trata-se do cadáver de Oswaldo Lamartine, um grande etnógrafo, historiador, escritor. Porra! Aí fiquei desconcertado, né? Aí ele já estava naquela situação lá, né? Aí eu chamei, aí o ITEP já veio, aí fizeram as fotos, porque faz uma perícia, primeiro faz uma perícia primária, né? Depois já uma segunda perícia lá no ITEP. Aí quando eu desci, já estava Vicente Cerejo, que era muito amigo dele, que aliás, Vicente Cerejo, além de ser amigo dele, é o cara que melhor escreve sobre Oswaldo Lamartine, que por sua vez é quem melhor escreve sobre todas as coisas do Rio Grande do Norte, tá? Depois de Cascudo, ou como Cascudo. Mas é outra, é outra, não é outra, eles atuam no mesmo, como é que diz, no mesmo escaninho, né? No mesmo segmento. Mas só que Oswaldo Lamartine tem a sua linguagem própria. E Cerejo tem a dele de cronista, de jornal. E Cerejo é um cronista, além de ser um clássico de jornal. Espetacular, ele ainda é quem escreve melhor sobre Lamartine, é o cara que melhor analisa as obras de Lamartine e também era um amigo das horas. Estava lá, Cerejo. Estava chocado também. Lá embaixo, sentado, sim. Aí fizemos todos os levantamentos, acontece essas coisas, né? E você ia encontrar amigos. Encontrar um amigo, né? É. Foram quantos anos, Aldo, você como delegado aqui?
19 anos. 19 anos? Mas eu saí... Eu pensava que era menos. Apesar de problemas que eu tive, que eu era indisciplinado e tal, e chato, abusado e tal, e eu ainda saí. Eu saí todos da categoria, todos os, como é que eu diria, os proventos não, todos os cargos, todos os... me ajuda aqui? Eu nunca me preocupei com isso. Todos os benefícios da categoria, delegado sênior, sabe? Sair no ápice mesmo da carreira, sem perda de nenhuma. Ou seja, não por indisciplina ou. Não, nada. Os processos foram todos resolvidos. Você administrava seus desentendimentos? Se você chuta a canela de um vagabundo, vai para a corregedoria. Pega um celular e faz assim a fotografia do cara, na corregedoria é chamado, você vai lá. Já gera um processo para você, entendeu? Claro que a corregedoria tem um papel muito importante. Eu também não estou aqui para falar de corregedoria, não cabe, não é o nosso assunto. Tem um papel muito importante, mas também você tem que, qualquer etapa do serviço público, em qualquer segmento, tem que haver o quê? Inteligência, bom senso. Claro. Faça o serviço direito, não é? Não? É aquela coisa do resultado. Coisa de resultado. Se o resultado deu certo, não vai atrás de filigrana, não é não? Ora, por que o delegado tá puto, deu um chute na cadeira ou então rachou a cabeça dele? Brincadeira. Aldo, pergunta direta. Você teve mais problema com vagabundo, com marginal, ou mais problema com hierarquia e burocracia? Não, mas deixa esse assunto pra lá. Deixa é um bom assunto. Não você pode responder assim, vago, você não precisa responder objetivo. Não, deixa pra lá. Mesmo. Não, deixa pra lá. Então vamos para outra pergunta. Como delegado de polícia, chutando canela de vagabundo e lidando com a hierarquia, você teve tempo para escrever O Dia dos Cachorros, foi quando eu lhe conheci e conheci sua obra, que ganhou o prêmio Câmara Cascudo. Os editais são complicados, mas você ganhou. Era para ter ganhado 300 mil reais, me pagaram só 30, só 3 mil. Descontando o imposto de renda. Não aceitei. Porque eu ia gastar esse dinheiro todinho na Zona Norte. Vamos chegar ao prêmio. Mas como é que foi escrever esse livro? Fala. Cara, como é que foi o processo? Isso foi o seguinte. Eu fazia nos plantões, sempre depois de... Aí a coisa não tem movimento, né? Depois de meia-noite, sempre a branda, a calma. E eu estava sempre lá, né? Estava sempre lá, sempre escrevendo, sempre... E isso me comia muito meu tempo. Né? Em vez de você ficar ali, sabe? Você estava lá escrevendo. Foi praticamente... Quando eu vim de João Pessoa para cá, eu tinha o esboço dele. Eu já tinha algumas passagens, algumas coisas. Eu já sabia o que eu ia fazer. Porque a história se passa... de lá. De lá, isso. Inclusive, você sabe, novidade, o Fernando Moraes, autor de A Ilha, autor de... Chateau, Rei do Brasil, vai fazer a biografia de Zé Pereira. Não sabia. Anteontem a gente se comunicou, conversei com ele por telefone e ele me pediu que eu mandasse umas fotos de Princesa. Eu vou no dia 1º, 2 de março, vou pra lá, vou fazer umas fotos, mandar pra ele de alguma coisa. Vai fazer a biografia de Zé Pereira, inclusive com stream, vai fazer filme com streaming. E se eu não me engano, ou é Globoplay, ou é... Muita informação junto. E ele vai fazer esse livro. O livro vai estar escrevendo a biografia, terminou a biografia de Lula. Sim, quando ele veio, terminou o segundo volume. O primeiro já saiu, o segundo volume. Exatamente. Já terminou em João Pessoa, quando ele estava lá no Congresso, lá no Festival ele mesmo colocou no Twitter. Deu um ponto final quando estava em João Pessoa. E já está começando com o livro, está juntando material para fazer a biografia de Zé Pereira. É espetacular, merece, vale a pena. Sim, só que ele foi para a União. Aldo, vamos ali da União, fui para a União com ele. Eu disse, olha, presta atenção. Você está vindo aqui na casa do inimigo de Zé Pereira. A União era inimiga de Zé Pereira, porque a União Companhia Editora, que era o jornal oficial, né? Que João Pessoa era o chefe do pessoal que escrevia o jornal União. E Zé Pereira é acusado de ter integrado um consórcio para matar Zé Pereira. Zé Pereira, João Pessoa, lá de Recife, que era outro João Pessoa, não sei o que mais, o pai de Ariano Suassuna, eram 5 pessoas. O pai de Ariano pagou com a vida lá no Rio de Janeiro, quando ia caminhando lá pela rua, o cara, um filho da puta lá, matou ele. Zé Pereira foi perseguido pra caralho. O cabo de lá ficou no ostracismo, todo sobrinho deve estar as pessoas. Né? Aí eu disse, você tenha cuidado para você não cair nessa onda, viu?
você vai ter que ir em Princesa. Ele ficou encantado, queria ir em Princesa por todo jeito. Aí, vamos na minha cabeça. Não, vamos de avião. Mas aí o governador, parece que houve um problema lá na aeronave, mas a gente ia lá e ia voltar no mesmo dia. Só fazer umas fotos, mas aí ele já está preocupado. Olha, manda as fotos, veja lá algum material, manda para mim. Aí você entendeu, eu disse de novo, você entendeu a minha advertência? Isso. Não vá na onda da União, não, porque na União. Eu disse, não, eu só fui de lá, eu só quero a cópia do processo, que é a mazoca de Princesa, que são 2.000 homens enquadrados no inquérito. 2.000 homens. Nossa. E o meu avô era comandante de tropa. Era Manuel Lopes Ronco Grosso, era comandante de tropa de Zé Pereira. Uma espécie de chefe de casa militar. Era um homem de confiança que cuidava das missões, assim, por exemplo, Manuel Lopes, eu quero que você junte um pessoal e vai esperar, vai lá, vai ver uma tropa que ele recebia informações dos espiões, né? Através do telégrafo. Viu uma tropa de 250, 300 soldados da polícia, e eles vêm atacar aqui, vêm para tal lugar. Então, veja aí o que, é que você pode fazer. Aí ele começava a conversar, traçava uma estratégia e seguia com os caras e emboscava os caras. Nossa, vamos voltar a falar do Dia dos Cachorros para fazer o link com a história. Que é um tema do livro do Dia dos Cachorros. Exatamente. Vamos, mas deixa eu ver lá. Nádia Costa, boa noite. Boa noite, Nádia. Nádia já chegou aqui? Não. Ainda não. Valeu, Nádia. Venha para cá. Sérgio de Castro Pinto está comentando aqui. Isso é um bom poeta. Somente isso. Grande Aldo. Aí, grande que Sérgio. Legal, cara. Grande Sérgio é uma maravilha. É. Tem uma pergunta de Natália Chagas, nossa produtora, que eu vou fazer. E aqui... peraí. Hã? Delegado Pai de Santo. Delegado Pai de Santo. Traz o amor de volta em 3 dias, Cláudio Wagner. Delegado Pai de Santo, olha aí. Por que tá dizendo Pai de Santo? Traz o amor. Traz o amor. Sim, mas é Pai de Santo. Não. Dias. Pois é, ora, rapaz, que é isso? Não pode não. Aldo, antes de você comentar sobre os cachorros, uma pergunta de Osani Gomes e uma pergunta de Natália Chagas. Natália está perguntando: muitos amigos apareciam na delegacia por motivos escusos? Às vezes acontece, não? Não, nunca. Eu não trato dessas coisas, não. Não? Não, esse assunto... Nem esse assunto... Amigão... Tem lógica. Hã? Me livre... Não, sim, tem. Tá sim, pronto. Tem, Amigão... Teve um amigo que chegou lá... ele é viciado em droga. Pronto. E eu vou dizer... Com jornalista sempre tem essas coisas. Ele é o maior artista plástico aqui do Rio Grande do Norte. Sabe? Sim. Chama-se Assis Marinho. Assis Marinho tem problema com droga. Sim. Assis Marinho, todo mundo sabe que ele tem problema, aquela coisa toda, que é um pintor espetacular, cara espetacular. Maravilhoso. E Assis Marinho teve um problema, não sei se ele... sei que ele estava lá no lugar e a polícia chegou e levou aquela corda de caranguejo, né? Não sei se foi Estilos gostava de chegar nesse lugar. Ele levava tudo assim. Todo mundo junto. Aí tal... Aí o policial entrou e disse: doutor, tem um camarada ali dizendo que está chorando e dizendo que lhe conhece, que é muito seu amigo. E dizendo, não, está dizendo que lhe conhece, dizendo que é um artista, é um grande artista daqui do Rio Grande do Norte e que é ele que lhe conhece. E que o senhor conhece ele. Eu digo: manda ele entrar. Aí ele entrou. Aí eu disse, quando ele entrou, aí eu disse: Assis Marinho, eu reconheci logo, né? Quando eu disse Assis Marinho, ele caiu no choro, né? Do choro. Aí eu disse: não, fica calmo, você tá aí e tal. A menina acalmar ele, as policiais acalmaram ele. Aí ele disse... Eu disse: policial, eu disse: sargento, esse rapaz aqui, ele é doente, é um dependente químico, um artista espetacular. Sim. Então o senhor desconsidere isso aí, tá bom? Pô, o senhor prendeu o quê? Você prendeu o traficante, não prendeu o traficante? Acabou, prendeu o traficante. Ele, se muito, foi um consumidor, sabe? Não tem participação nenhuma na cadeia do crime, tá? Ele não é nada na cadeia na cadeia do crime e tal, de um modo geral. Então deixa ele para lá. Aí, tá certo, doutor, o senhor que manda. Porque não se preocupe não, tal. Aí ele disse: doutor, me deu um papel aí, eu dei, pegou, me deu um lápis, eu dei ele. Desenhou, sabe o quê? Um cabeludo. Eu, na época, cabelo batendo aqui. Você tem aqui. Até hoje o desenho? Tem um desenho até hoje. Um cabelão desse tamanho, enorme meu cabelo. Depois eu deixei o cabelo crescer, que eu tava meio puto. Aí, pronto, assim Marinho ficou tranquilo. Nossa. Sim, mas voltando, eu não esqueci de um detalhe. Sérgio de Castro Pinto.
Sim. Sérgio Cacho Pinto é um poeta, é um cara antenadíssimo. Tanto é que ele está aí, Sim, me surpreendeu até, ele está aí assistindo. Tá ligado. Assistindo, tá ligado. Sérgio Cacho Pinto é um poeta, um dos melhores poetas do Brasil. Fantástico. Dos poetas do Brasil. Eu tenho uma amizade com o Sérgio desde muito tempo que eu venho acompanhando. Ele tem vários livros de poema, né? Ilha na Ostra. Sim. Ele tem Cerco da Memória. Ele é um poeta perfeito. E é generoso. Generosíssimo. Já me mandou alguns, agradecer, Sérgio. Obrigado por envio dos livros. Já li, E ele tem um poema que diz assim, não piso a embreagem, piso a paisagem e a ponho em primeira, segunda, terceira e quarta, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, deixo-me ficar em ponto morto, diante dessas fotos já sem cor, paisagens vistas de um retrovisor. É espetacular. Nossa. E diz que as guitarras, que as cigarras, são guitarras trágicas, plugam-se em dós sustenidos. Kipling recita a plenos pulmões e gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. É um poeta, não é? É claro que é um poeta. Cara. Aí o cara vai escrever poesia. Diante do cabo desse, meu amigo. Ele tem que ser foda. Tem que ser foda, fodinha, fodástico, fodilândio. Tem que ser tudo. Não. Rapaz, Valeu, Sérgio. Não, poeta. Continua comentando. Comenta aqui alguma história de Aldo Lopes, viu, Sérgio? Meu confrado na Academia Paraibana de Letras, que, Sérgio... aliás, eu muito me ufano é ótimo, desculpa a palavra, esqueça essa palavra, eu muito me vanglorio, me alegro, me engozo, só em imaginar ter um cara desse como meu confrado na Academia Paraibana de Letras. Nossa instituição, Maravilha. Já vou para João Pessoa e vou lhe convidar. O nosso amigo aí, o Tiago aí, é da Academia de Letras. Grande Manuel Onofre. Isso. E tem aqui uma pergunta de Osani Gomes que está aqui. Aldo, você já pensou em escrever contos policiais inspirados nas histórias que marcaram o seu dia a dia profissional? Olha, veja bem, eu posso até escrever, mas se for daqui a 200 anos, já com 180 anos por aí. Olha, Ariano completou 80 anos de idade e ele disse: o meu próximo aniversário, o que é que vão fazer para mim? 160 anos, então eu posso ter 200 anos também, né? Então, porque é o seguinte, olha, as coisas só começam a depurar, a sedimentar, depois de 30, 40 anos, sabe? Entendeu? Tudo que eu escrevo hoje só é legal, eu só consigo a plenitude. Se é que eu consigo alguma coisa, eu consigo apenas quando eu falo das coisas que aconteceram há 40 anos. Não dá, não entra, não funciona. O escritor era para durar 1.200 anos, sabe? Quem dera, né? Era para poder escrever. Então imagina se Camões fosse vivo. O que é que ele estava fazendo? Imagina Camões bebendo cachaça ali no beco da lama, fazendo poema pra gente, bem velhinho, um olhinho. Isso era maravilha. Fernando Pessoa com Mar Salgado. Com chapéu, Mar Salgado. Quanto do teu sal? Minha filha respondeu ali, ó. Muito bem, gostei, Amaranta. Que bonitinho. Ela sabe. Aldo, vamos falar agora sobre sua volta para Paraíba. Como é que foi esse processo? Você foi delegado aqui, 19 anos, saiu com todos os benefícios, mas voltou. Depois a gente volta para o Dia dos Cachorros, mas vamos fazer a cronologia. Benefício. Você que falou. Não, sim, benefício. Os benefícios. Ah, sim, sem dúvida. Como que você fez? Sim. Você que se jactou. Sim, me jaquetei. Um jaque. Para usar um termo que você... como é que foi sua volta para o Paraíba? Sobretudo na adolescência, né? Eu jaquetei. Jaquetei. Bom, não, eu sempre mantive um cordão umbilical, um liame, sabe? Eu sempre tive essa... Né? Eu sempre tive essa ligação, eu nunca deixei, ninguém nunca deixa, né? Você não deixa o seu cordão umbilical, né? O seu cordão umbilical. A gente nunca deixa, a gente está sempre voltando, né? Sempre voltando às raízes, sempre... Não é? Nossa. E eu voltei, não é que eu moro aqui, eu continuo morando aqui, eu moro aqui, mas eu tenho, lá em Princesa, eu fiz uma casa lá na Serra, no lugar onde eu nasci, eu fiz uma casa. Então você mora mais lá ou mais aqui? Não, eu moro aqui. Mora aqui, oficialmente. Moro aqui. Qual bairro?
moro aqui. Agora eu estou na Zona Norte. Sim. Estou na Zona Norte porque eu estou numa situação de transição, aí eu morei esses anos todos ali no bairro Cidade Verde, depois vim para Capim Macio, morei alguns anos lá e aí estou me organizando para fixar. Quero comprar um apartamento, né? Aí eu estou em dúvida se eu compro na Paraíba, em João Pessoa ou aqui. Se eu tivesse dinheiro eu comprava 2, né? A não ser que você manda dinheiro para mim que eu compro os 2. Mas se eu ganhar algum edital de 300 mil, né? 300 mil. Se eu ganhar um de 3 mil, não dá. Aldo, vamos... Cachaça, olha, que cachaça espetacular. Cachaça boa, né? Esse cara, o cara que fez essa cachaça, ele é um gênio, sabe? Ele foi entrevistado com o Botequim semana passada. Foi. Geraldo Sabino, da São Vale. Foi. Rapaz, que cachaça espetacular. Muito boa, porque né? eu fui cachaceiro um certo tempo. Cachaceiro fabricante ou consumidor? Não. Cachaceiro... Não sou cervejeiro do bucho grande. Eu fui cachaceiro que bebia uma cachaça. Cachaceiro consumidor. Eu consumi, bebi Isso, um pouquinho, Mas essa aqui tem muita qualidade. Tem sim. E essa é sua, né? A gente tá bebendo a sua. Ela entra bem, ela desce bem, sabe? Eu não sou sommelier de cachaça, mas eu tenho certeza que um sommelier ia aprovar essa cachaça. Sim. Ela é muito gostosa. Que bacana. Não estou fazendo nenhum elogio gratuito, nem fazendo babação nenhuma. Sim. E se tivesse, não tinha problema, a boca é minha. Essa argumentação é fantástica. Aldo, vamos falar sobre o Dia dos Cachorros. A gente está falando do projeto. Quero ler seu do livro. Eu quero ler seu livro. Vai ler. Porque um cara falador assim, deve escrever também. Vamos ver. Que está esgotado, mas eu vou ler. O Dia dos Cachorros. Aqui não é. Novo e sem cabelo comprido. Mas esse livro é o seguinte, fala o processo. É uma história que aconteceu, quem já leu, mas deixa eu deixar você falar sobre o tema do livro. Sim. Fala sobre o tema do livro. E o processo. O tema do livro é assim, primeiro, ele tem uma história que está centrada, ele tem como pano de fundo a Guerra de Princesa. Sim. Mas isso é só apenas como motivo para detonar a ficção. Detonar a ficção. Ele conta a história de um personagem, de alguns personagens envolvidos, né, que foram colhidos por esse movimento político, militar, de guerra civil na época, né, entre a Paraíba, entre João Pessoa e Zé Pereira em Princesa, que até Ariano Suassuna, que era muito ligado à Princesa, sempre foi muito ligado à Princesa por causa do pai dele, e que ele dizia o seguinte, que mais João Pessoa tinha raiva era porque Zé Pereira, o pessoal lá da Princesa, dizia assim, ocorreu um crime no país, ocorreu um crime no estado vizinho. Ele ficava puto da vida quando ele ouvia isso, né? Quer dizer, eles se consideravam um estado independente. Quer dizer, tal crime ocorreu no estado vizinho. Então eles ficavam putos da vida com isso. E essas pessoas tiveram as suas vidas reviradas pelo avesso por conta desse episódio, né? Esse conflito armado, né? Que foi uma verdadeira guerra civil. Os cercos homéricos em cidades, a população inteira se mobilizando, sabe, para as serras, para se esconder, né? E muita violência, muito coisa superior a banditismo, negócio de Lampião. Lampião não é nada perto da campanha de Princesa. Lampião não é nada, Lampião nunca entrou em Princesa. Lampião nunca foi. Zé Pereira não conhecia Lampião. Lampião era um bandido, um delinquente, pé de chinelo, porque eu digo isso porque meu avô, o pessoal lá, todo mundo, o pessoal que conheceu ele, sabe? Tanto é que Princesa não tem essa cultura de cangaço, sabe? É mesmo? Não. Tem Triunfo, Serra Talhada. Princesa não tem isso. Porque Zé Pereira nunca foi em Princesa, nunca entrou. Lampião nunca entrou em Princesa, sabe? E pelo contrário, eles combatiam o Lampião. No fogo do Tenório, houve um combate severo de Lampião com os cabas de Zé Pereira, comandado pelo meu avô, Manuel Lopes. E o tiro que cegou aquela porra daquele olho ceboso dele foi um tiro que saiu do velho Manuel Lopes, que atirou no espinho de Quipá, e o espinho de Quipá cegou o olho dele, ele saiu se cagando na caatinga, sabe? Era frouxo, a carreira que ele levou de Mossoró, era frouxo. Agora tem um bando de desocupado, de velho aposentado, de desembargador aposentado, juiz aposentado, promotor aposentado, delegado aposentado e escritor medíocre que se mete pelos sertões
para ir procurar aonde o Lampião fez umas serviços, onde, entendeu? E tem muitas, viu? Tem muitas serviços dele, sabe? Tem muitos serviços dele, de castração, de ferrar mulheres, geralmente mulheres, ele estuprava as mulheres, estuprava a mulher na frente do pai. Eles faziam barbaridade, sabe? Entendeu? Os caras vêm endeusar esses caras hoje. Ai, porra, cara. Nossa. Então, assim, princesa tem esse diferencial. Não tem cangaceiro em princesa. Não existe essa história de cangaceiro em princesa. Nossa, não tem. Eu não sabia disso. É. Tem comentário Por quê? aqui. Porque você não sabia? Porque tem toda uma cultura, direcionada a entender a história dessa forma. Sim. Sabe? E Essa história de. Não, porque Lampião, o rei do cangaço. Que porra de rei de cangaço, rapaz? Mas porque esses recortes são pouco divulgados. Por exemplo, eu li o Dia dos Cachorros, mas muita gente não tem a menor noção do que é isso. Como não tem ideia de quem foi Frei Caneca, não tem ideia da Revolta dos Emboabas. Esses recortes não são. A própria revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro, pouca gente conhece. Pouca gente conhece, sabe não. Nem cariocas conhecem a história. Então são recortes que as pessoas não conhecem. De lascar, sabe? E o cara se rebelou contra aquilo, né? E foi em frente, foi de cima. Pouquíssima gente conhece. E tem gente comentando aqui, tem uma pergunta do Matheus Levi, que eu vou. E tem uma pergunta, um comentário de Tiago Gonzaga. Deixa eu ver aqui, vamos lá, de Matheus Levi. Aldo, o quanto da sua vida está nos seus livros? A minha vida só está nesse último livro, O Azeite de Senhora Avó. Isso. Tem uma pouca coisa Vamos falar dele também. Tem uma pouca coisa de mim nesse livro. Tem alguma coisa de mim, sabe? Tem o quê? A irreverência, tem, como é que eu diria? Uma memória de sofrimento, assim, que para mim, na época não era sofrimento, não. Hoje para mim é sofrimento, porque eu estou vendo distante, sabe? Mas assim, porque o sofrimento, porque é o seguinte, o artista, o escritor, seja o poeta, seja o músico, ele sente a dor do outro. Então a dor do outro é mais importante, a dor do outro é melhor, se não é melhor para ele avaliar a dor do outro, porque é a própria dor. Porque a própria dor embrutece você fica todo desmantelado. O outro não, você vê em detalhes, porque você fica prestando atenção. E se a dor, se o sofrimento é com você procura esquecer, para não ter traumas, sabe? Entendeu? É o mesmo desses caras torturados da ditadura militar. Tenta conversar com um cara que foi torturado, ele vai ficar puto da vida, sabe? Uma vez um camarada chegou para Ariano Suassuna e disse, Ariano, eu quero que o senhor declame um poema em homenagem ao seu pai, que ele diz, meu pai transfigurado, Ele disse, meu amigo, não faça isso comigo não. Não faça uma desgraça dessa comigo, não. Quer dizer, perdi meu pai. Aí ele fala aquele poema bem bonito, né? Que o pai dele morreu, foi assassinado no Rio de Janeiro. Aí o cara insiste, o repórter insiste. Mas Ariano, não faça isso não, declama um poema. Ele disse, meu amigo, não faça uma desgraça dessa comigo, não. Você quer que eu sofra? Olha, mas faz muito tempo, Ariano. Seu pai morreu faz 80 anos. Para mim faz 5 minutos, porque é meu pai. Mas declama, o cara insistiu, declame. Ele disse, tá bom, eu vou declamar agora. Ele pegou assim, não sei onde foi que ele pegou. Me prende esse punhal aqui. Ele pegou, disse, toma, agora quando eu terminar, você pode enfiar em mim e me matar. Nossa. Rapaz, tu já pensou? E o cara insistiu para ele declamar o punhal. Quando eu terminar, você pode me matar com esse punhal. Né? Não sei se era drama de Ariano, que Ariano fazia isso. Ariano é um drama. Ele fazia as performances. Personificação do drama. Não, ele é performático, ele é ator, ele é tudo, ele é tudo. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui no campus da universidade, ali no centro de convivência, aí Ariano dançando. Rapaz, meu amigo, Ariano dançando é a coisa mais gozada do mundo, sabe? Que ele tem aquele corpo longilíneo, esquelético, né? Aquele velhão vestido de branco. E ele faz uma dança. Então, eu não sei o que era, se era uma catira, ou uma porra lá que ele estava dançando lá. E um repórter, um cinegrafista da TV Cabugi, com aquela rapariga. Meu amigo, você não tá vendo não. Rapaz, tá vendo não, o cara. Eu disse, olha o homem dançando ali, aproveita, cara. Como já pensasse, e o cara perdeu uma cena. Eu fiquei encantado. É porque eu estava sem celular também, acabei nem filmando. Ariano dançando assim, uma roda de gente e ele lá, fazendo uma dança, sabe? Ele era performático. Cara, ele era, bicho.
Essa, eu fui em duas palestras, aulas dele, foram fantásticas. Teve uma que ele pediu para todo mundo quebrar xícaras lá, de coffee break, né? Ele, coffee break, coffee é café, break é quebrar, vamos quebrar. E ele dizia assim, ó, eu gosto da obscenidade, eu não gosto de obscenidade, de putaria, de sacanagem, de dizer palavrão, né? Que eu gosto, tu também parece que gosta também, mas ele dizia assim, eu gosto quando a coisa é dita de modo inteligente, né? Que você não precisa dizer a grosseria, né? Dizer a obscenidade, mas diz de por vias transversas, né? Faz aquele jogo de palavra. Aí foi assistir lá um pastoril e no final o cara apresentou as pastorinhas. Disse, ó, essa aqui é pata, peta, pita, pota e creusa. Aí a turma se abre. Ele era maravilhoso. Tiago Gonzaga, que está aqui, pessoalmente se acabando de rir, está dizendo, Aldo, fale sobre sua amizade com o escritor Demétrio Diniz e da importância dele para a sua literatura. Para a literatura, desculpa. Para a literatura. Vamos falar do Demétrio, né? Demétrio é um... Isso. Boa lembrança, Tiago. Demétrio é um capítulo assim, à parte. Eu sempre fico triste quando eu me lembro dele. Eu não passo ali naquela rua ali, quando eu olho para o apartamento dele, eu sempre me angustio muito, sabe? Me angustio muito. Mas aí eu me vingo de algumas sacanagens que ele fez comigo e digo assim, eita, rapaz, Demétrio tá morto e ainda bem que eu tô vivo. Eu não faço isso de vez em quando, sabe? Mas eu gostava muito dele, sabe? Eu gostava muito dele, sabe? Ele era fantástico, né? Mas me lembra isso, me dá esse conforto e me dá um impulso, que eu digo, puta que pariu, Demétrio, rapaz, morreu, como é que pode? Como ele partiu? Qual foi a sua... Ainda bem que eu tô vivo. Né? Mas é sacanagem com ele, né? Mas eu tenho que dizer isso, né? Realmente... Quando você soube, Aldo, que ele partiu, como foi? Ele era padrinho da minha filha, né? De Amaranta, tá ali. Demétrio era padrinho de Amaranta. Sim. E ele... foi o seguinte, eu encontrei Demétrio, a última vez que eu vi Demétrio, por incrível que parível, foi em Lisboa. Foi mesmo? Foi, no hotel, ali ao lado... Vocês dois em Natal se viram pela última vez em Lisboa. Por incrível que pareça, é impressionante. Aí eu disse, Demétrio, você vai quando? Eu vou depois de amanhã. Eu disse, não, eu vou ficar até o fim do mês. Aí ele veio pra cá, aí eu disse, ó, quando eu chegar lá, você liga pra mim pra você me contar, pra gente contar aí resenha da viagem, aquela coisa toda. Eu disse, não, amanhã eu tô indo embora. Foi amanhã, ele disse, eu vou amanhã embora. Aí voltou pra aqui, pra Natal, e eu fiquei mais uns 10 dias. Quando eu voltei, fiquei, não com dificuldade, mas... Eu digo, vou ligar para Demétrio para a gente se encontrar, chama o Mago Tássio, que éramos amigos comuns, sempre eram nós três, tá bom? E para contar as histórias de Lisboa, aquela coisa toda, como foi a viagem. Aí uma ligação dizendo, não sei, quem foi, Alessandra? Foi Fátima Lima, que era muito amiga nossa. Fátima Lima é uma pessoa que escreve bem, é uma médica, uma pessoa espetacular, muito amiga, eu gostava muito dele. Ela ligou, Aldo, Demétrio está na UTI, aqui no São Lucas. Eu disse, mas o que foi que houve? Não sei sabe o que foi não, caiu, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele sofreu uma queda da rede e bateu com a cabeça no chão e teve um traumatismo craniano. Aliás, houve um acidente vascular cerebral, não sei se... não por isquemia, mas por derramamento de sangue, né? Que era o AVC. E pronto, e o médico, quando a gente correu para o hospital, eu fui com a Alessandra, correu para o hospital, ele já estava, a filha dele já vinha saindo, chorando, e perguntando, doutor, e aí? Tá dando o telefone, olha, não espere o telefonema meu. O resultado dos exames, da imagem, foi assim como uma bomba, estourou na cabeça dele. Aí eu falei, nossa. Aí não teve. Mas Demétrio era muito inteligente. Demétrio fez um dos contos mais belos da língua portuguesa. Chama-se Idas e Vindas de São Serapião. Idas e Vindas de São Serapião. Ele chegou com um conto para mim, Saulo, ele sempre ia na minha casa. Eu morava aqui no apartamento aqui, no centro da cidade, aqui perto do Midway. Ele chegava para eu ler. Olha, aí eu dava meu espetáculo, né? A gente não era muito exigente com o outro, um com o outro. Aí eu vi o conto, li o conto e disse, Demétrio, esse conto aqui está muito simples. Esse santo que foi comprado em Portugal está muito comum. É um santo que alguém comprou e trouxe. Amigo, pega esse santo, faça um upgrade, faça uma fuleiragem com esse cara, pegue ele, bote ele para falar, bota o santo para sentir, entendeu? Eu não sei como é que dizia no início, como é que eu disse do conto? Tu conhece, né, Tiago? O conto diz,
Coloca elementos assim estranhos no conto, que o santo ficou puto, coloca emoções nele, como se ele estivesse vivo, em carne e osso. Meu amigo, no outro dia, ele chegou com o conto, eu chorei quando eu li o conto. Rapaz, puta que pariu! Fiquei explodindo. Não, isso não existe. É o melhor conto que ele fez na vida dele. Chama-se Idas e Vindas de São Serapião. Se você não tiver, eu vou dar esse conto. Não, eu não vou lhe dar. Vou entregar Tiago para ele dar para você. É espetacular. Lindo, lindo. Aí ficou assim uma obra-prima do realismo mágico, sabe? Nossa. Do realismo mágico. Sei que esse santo, eu sei que ele tem. O santo... Parece que está sem uma perna. Rapaz, não dá. Eu vou ler bem direitinho, eu vou dar para você. Que espetacular. Ele era muito genial, ele era muito. E Demétrio tem uma coisa, Demétrio ele era de momento, sabe? Ele, no segundo ele resolvia o problema. Ligeirinho. Conheci ele superficialmente. Pois é. Mas por Tácito mesmo. Ele era muito amigo de Tácito, muito amigo de Napoleão. Napoleão também gostava muito dele, sabe? E Napoleão sempre teceu muitos. Esse cara é um cara muito inteligente, ainda hoje ele fala nele, sabe? Napoleão é médico da minha filha, né? Minha filha, a Amaranta, tem 8 anos, ele é médico de... É um cara espetacular, inteligentíssimo. Conhece Napoleão Veras, né? Sim, sei quem é. Inteligentíssimo. Aquela literatura... Ele é... Sabe, aquele cara clássico, né? Isso. Que leu aqueles autores, aqueles autores maravilhosos. É um texto muito bom. Que maravilha! Produção tá dizendo, a gente já passou de 1 hora? 1h30. Nossa! E aí nem chegamos em Azeite e Senhora Avó, temos que falar. Esse aqui é a segunda edição do Dia dos Cachorros, né? Ah, isso! Que esse eu adoro essa capa. Essa capa é muito legal. A Ariano leu esse livro e fez essa apresentação aí, né? Com a apresentação de Ariano Suassuna. Essa aqui atrás, essa parte aqui, né? De Ariano Suassuna. Não é pouca coisa, inclusive é muita coisa. Aqui tem. Deixa eu segurar aqui. Aqui, isso. Aí, eu amo esse livro, Quem quiser adquirir, onde é que pode adquirir? Tem não, esgotado. Esgotado? Está esgotado. Todas as edições? Estão, todas as edições. Só em sebo mesmo, né? Tentar em sebo. Pode ser. É um livro maravilhoso. Mas eu ia trazer a minha edição para você autografar, esqueci totalmente, porque eu sei de casa cedo. Depois. A gente marca aqui, Esse aqui é um cara, esse cara aqui ganhou o prêmio Chinalha, ele é Valdemar José Solha, sobre 50 livros brasileiros contemporâneos que eu gostaria de ter assinado. Aí está aqui, tem um trabalho que é o Dia dos Cachorros. Isso aqui é uma antologia. Solha é uma celebridade na Paraíba. Sim. Esse aqui é Capitu Mandou Flores, é uma antologia foi em São Paulo, foi publicado em São Paulo esse livro. Esse também, dos Contos Cruéis, foi de São Paulo, geração editorial. Esse aí foram 40 autores brasileiros que reescreveram Machado de Assis. Aí me deram um tema aí, né? E aqui são as impressões digitais de Tiago Gonzaga, que eu me orgulho muito, que eu tô aí na antologia, tem uma entrevista minha que eu também gosto. Isso. Né? Tem só umas mentiras aí que Manuel Lopes já me peitou. Disse, é verdade, Lopes? Aí eu não fui mentir perante um desembargador, não podia mentir, né? Esse livro é maravilhoso, o trabalho que Tiago Gonzaga faz com as impressões digitais são maravilhosas. Esse aqui é o Coronel, a Dançarina e o Coronel. Ganhei o prêmio Bolsa Funarte de Criação Literária. Foi pelo menos em dinheiro, pelo menos foi 30 mil reais. Aí já melhorou, já melhorou. Um pouco. Não mais que os 3 mil. Da Secretaria Muquirana, o governo Muquirana, a Prefeitura Muquirana aqui, que pegou 3 mil. Não é os 300 mil, mas não é. Tiraram 500, 600 de imposto de renda, ficou 2.700, quase que ela dizia, ei, pega o dinheiro, toma. Tome de volta. E esse aqui é Memorial do Esqueleto, esse aqui é o que eu dei a você já. Exatamente. Memorial do Esqueleto. Tá ali o meu, Que eu gosto desse livro aí, é o mais recente. Esse aqui é Zé a Velha e Outras Histórias, que foi um livro que foi publicado lá na... Foi o que Carlão disse, não tem nada do autor, nem uma referência. Né? E que a gente estava conversando aqui em off sobre Carlão de Souza, o último dos críticos literários. Né? Levou várias tijoladas, porque ousou fazer resenhas sobre livros de Ele escreveu sobre um livro meu, como eu falei, e disse assim, Cefas é um bom autor, mas ele some com os personagens. O personagem aparece e some. Ele sempre tinha um porém. E aqui... Ele tem razão. É o do concurso, já disse. E aqui é o Azeite de Senhora Avó, é o refém. Vamos falar sobre esse. Esse é o mais recente. Tá à venda aqui Não, tá não. Eu distribuí todo, Você não deixou aqui para vender? Tá lá em Aloysio? Tá lá em maior, parece que tem uns, sei lá, não sei se tem algum lá.
Não sei. Eu Mas achava eu que tinha- distribuí, eu não vi. lancei não. Não é. Porque ele foi feito assim, foi feito 500 exemplares, aí compraram logo 300, aí... Que maravilha. Fala sobre esse livro um pouquinho. Esse Processo, livro é o título que é espetacular. lindíssimo. O Azeite de Senhora Avó isso aqui é uma espécie de vingança do neto contra a crueldade da avó, né? Que na verdade é um garoto, são dois garotos, um garoto de 10 anos que é submetido a todo tipo de servícia, de sofrimento, mas ele é muito valente porque ele utiliza, o que é que ele utiliza? Ele lança mão de um, como é que eu diria, do realismo, do surrealismo, não é surrealismo, ele lança mão do sobrenatural, das assombrações, de situações do sobrenatural, né? Para resolver as pendengas, para se sair das situações, e realmente ele termina vencendo, né? Ele bota tudo no inferno, ele cria, ele denuncia todos, ele faz toda uma defesa, simplesmente lançando mão de recursos sobrenaturais, né? É mais uma temática pesada. Também, né, porque é meio realismo mágico, É. muita cor do realismo mágico. Você gosta, né, dessa linguagem? Tá, gosto, isso me encanta muito. Eu gosto muito a minha formação é mais assim, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, eu sou pirado, sou louco por Gabriel Garcia Marques, né? Entendeu? Gabriel Garcia Marques. Qual o seu preferido dele? Crônica da Morte Anunciada. Nossa, Anos de eu Solidão. amo. Aquele livro é fantástico, porque ele destrói as fronteiras. Não, que você gosta de ser narrativas. Solidão, a gente sabe que sua filha se chama Pois é, Amaranta. Amaranta. As fronteiras, ele é lido as fronteiras, como é que eu diria, conceituais entre crônica, conto e romance. Você não sabe se é uma crônica, se é um conto, se é um romance. Você não sabe. Aí é uma narrativa poderosa. Aí tem enquete policial, tem entrevista, também é jornalístico, tem enquete policial, tem jornalismo e tem crônica, crônica do dia a dia, do cotidiano, e tem tragicidade. É a tragédia grega, né? É espetacular. maravilhoso. Né? E, inclusive, baseado em fatos também reais. Reais, né? isso. Porque existiu a Ângela Vicário. A Ângela Vicário denunciou, disse que tinha sido Santiago Nassar, que tinha brincado de Baba Baby com ela, né? Quando não foi. Ela fez para proteger outro caba que transou, outro caba que a desvirginou, mas ela, para encobrir isso, imputou a ele e os irmãos vieram e fizeram aquela barbaridade. Porque Garcia Marques era jornalista, profissional. jornalista. Boa parte dos livros dele tem um pé no jornalismo, tem, sim. em algum nível. A reportagem do O Afogado Mais Bonito do Mundo, né? Foi um cara que se afogou e ele fez aquela reportagem, né? Isso. O cara, dos 12 contos peregrinos, o cara que sai com uma santinha dentro de um caixãozinho lá no Vaticano, em Roma, tentando canonizar a filha. Acaba numa situação difícil, lascada, porque tentando canonizar o corpo incorrupto da filha, né? Maravilhoso. É um cara. Ninguém escreve ao Coronel, você gosta? Gosto, mas o ninguém sabe, não é mais, sabe, não tem aquela densidade que tem. Mas a pegada política você não gosta não? Não, a pegada política está no Ninguém Escreve ao Coronel. Então? Não, Ninguém Escreve ao Coronel, não. Não, estou falando de Ninguém Escreve ao Coronel. Não, aqui é o do Galo, isso. Ficava mandando briga de galo. Não, é o Coronel. Você está falando de Simão Bolívar. Como é o nome? Como é o nome do Simão? Como é que é o nome do livro de Simão Bolívar? Cláudio? Agora deu um branco. Não, o Ninguém Escreve ao Coronel é o outro. É do Coronel. Não, Ninguém Escreve ao Coronel e o Lobisomem. Não, o Coronel Lobisomem é. Hã? Não, o Amor do Cheiro do Collor não. É o do governador que está preso naquela solidão dele lá. Que é exatamente de Simão Bolívar. É Simão Bolívar. O outro me deu um branco. Aí o seu branco passou para mim agora. Não sei. Acho que a gente já bebeu demais. Já. A única que a gente fez foi isso, beber demais. Vou terminar aqui o programa, agradecer a todo mundo que veio aqui, muita gente bacana. Agradecer os apoiadores do programa, sem a qual o programa não seria possível. Agradecer a Durne Sindicato, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, Sinmed, Sintro, Sindipetro, Manimbu, CUT, Cartório Paiva Amaral, SPVA e Cachaça São Vale, que aliás a Cachaça São Vale já deu de cortesia essa aqui e vai presentear como cortesia para o dono do estabelecimento, Barros,
Barros Café, venha Luiz receber Barros. sua cachaça, uma Sanvale de Sommelier Aldão já Umburana. aprovou, viu? Aprovou, já já? aprovou, já tá Aqui. ótima. Barros nem Excelente. gosta de beber, tá aqui uma cachaça de Umburana, aqui, Matheus Levi aqui. Segurou? Segurou. Tá segura. Muito bem. Barros não vai É isso. deixar. Valeu, Barros. Valeu. Faltou aquele bode, né? O bode, é. Segurou, a gente resolve. Tem bode, é? Não, é a onda dele. É porque, Ah, pensei tinha, que- tinha uma índia aqui falando, não sei o que, comia galinha, não sei o que, não sei o que. Aí disse, rapaz, pois eu como bode. Eu disse, como? Se segurar o Meu bode. Deus, Aí ela, meu Deus do céu. Não, tem que ser engraçado, gaiato. É, já está na Aí hora esse de outro aqui, né, também achou engraçado. fazer alguns lembretes aqui. O primeiro lembrete é que o livro de contos Olhos Verdes, de nossa produtora Natália Chagas, está à venda aqui na Livraria Manimbu. Um livro maravilhoso que vale a pena, Olhos Verdes. E também fazer um registro necessário aqui, que esse é o último programa Conversa de Botequim na Livraria Manimbu. Eu e a Luísa Azevedo temos um outro projeto que vai começar em março, que não é que vai substituir, mas o Conversa de Botequim vai ser realizado em outros lugares e um novo projeto vai surgir comigo, com a Luísa e com todo mundo que está aqui a partir de março. Fique ligado. Agradecer, Aldo, obrigado pela entrevista. Cara, obrigado. Foi maravilhosa. Adorei. Você, Um bate-papo maravilhoso. Você é muito Foi muito bom. competente. Muito Acho bom. história boa. Agora vamos para as histórias. Passado na casca do alho, jornalista velho. Eu vou- gosto disso. Também fui jornalista. Também foi. E agora vamos para as histórias em off, aqui, sem transmissão, sem link, sem ficar gravado, né? Uma salva de palmas aqui para Aldo Lopes. Muito obrigado. Obrigado a Aloísio. Obrigado a Nádia, que ainda não chegou, mas sempre na força aqui. Obrigado a Barros. Despedindo aqui o Conversa de Botequim da Livraria Manimbu, que vem o projeto novo, que a gente já está aqui. Daqui a pouco todo mundo vai saber pelas redes sociais minhas e de Aloísio. Agradecer a Natália Chagas pela produção, filmagem, mídias sociais, a todo mundo aqui. E até o próximo Conversa de Botequim.